Para aqueles que vão estar assistindo isso por vídeos, dentro dos intervalos, ah, as pessoas que não concordaram terminam todos chegando no lado correto. Então todos nós estamos em unidade agora. Tanto quanto as pessoas que vieram e falaram comigo. Nós vamos olhar para a história millerita. E vamos tentar construir isso. E vamos permitir que esse modelo da agricultura nos ajude. Então a gente tem 1798, 1840, abril de 44, julho de 1844, agosto de 1844, mil setecentos e noventa e oito, 40, abril de 44, julho de 1844, agosto de 1844 e outubro de 1844. Então normalmente a gente termina a história millerita aqui. Mas eu acho que muitos de nós agora entendem que a linha não realmente termina aí. Então esse é o tempo do fim. Esse é a chegada do segundo anjo. Meia-noite. Clamor da meia-noite. E eu vou colocar o fechamento da porta da graça. Porque existe uma porta fechada. Existe uma porta fechando e uma porta abrindo. A linha continua. E eu vou levar essa linha até 1850. E então a 1863. Então de 1863 nós temos os 2520. Mene Mene Tekel Upharsin. 126 shekels ou 126 anos. Isso seria 2520 geras. O que estou dizendo é que isso é a linha dos milleritas. Então, se você começa a pegar esse template, ou esse modelo, e começa a sobrepor na história millerita, aqui estaria o matagal, então isso aqui seria o tempo de preparação. Até que justiça seja chova justiça sobre você. E uma vez que a justiça começa, você então começa a ter essa chuva.
Então eu vou colocar chuva aqui. Então a gente chega ao fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é o fechamento da provação, da prova. A palavra que é a graça aqui, no caso, provação, a palavra provação não significa, assim, de verdade, se preparar. Na verdade, significa sendo testado. Graça está sendo testado. Ele pode ter essa conotação, mas tecnicamente significa ser testado. E a razão por que a gente usa esse conceito de se preparar, se você não pensar sobre isso cuidadosamente, você pode pegar essa ideia, se preparar, de Marcos 4:28. Porque ali você tem a erva. A erva está pronta? Não. Então você tem fruto. Você está pronto? Não. Agora o fruto maduro. Você está pronto? Sim. Se você não for cuidadoso, você pode pensar que isso aqui é sobre estar se preparando. Mas você também pode pensar nisso como sendo você está sendo testado. Se você pensar sobre isso como se está sendo treinado, um treino, um exercício, quanto mais resistência você traz ao seu corpo, mais forte você fica, ou maior você fica. Você cresce quando você traz resistência ao seu corpo. Então você pode idealizar isso assim, ter uma ideia disso como sendo um teste. Mas essa palavra, na verdade, ela significa assim, ser testado. Você está sendo testado. Então, quando a gente pensa sobre tempo de prova, ou tempo de graça, essa palavra de fechamento significa acabou. O fim. O que é que está prestes a acabar? Vamos voltar para o nosso modelo. O crescimento da planta está prestes a terminar. Nas palavras de Mateus 13, talvez vamos voltar lá, abrir lá. Mateus 13. Verso 30. A primeira parte do verso: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros. Então ambos vão crescer. A planta cresce até a ceifa. Então como você sabe quando é a ceifa? A única forma de você saber quando é a colheita é se você olhar para a planta. Então você observa a planta e quando ela alcança esse estágio, você diz, aqui está a colheita. Então, à medida que a planta está crescendo, quando ela chega à completa maturação,
Então você sabe que você está no tempo da colheita. Então o fim do teste é o fim do crescimento. Em Oséias 10, 12. Você não precisa abrir lá. Em outros lugares também. A palavra ceifar, o colher, ela significa cortar na raiz, cortar o crescimento, interromper. Quando a Bíblia diz que ele vai terminar o crescimento em justiça, ou o trabalho de justiça, a obra de justiça vai acabar. É bem aqui. Então a gente pode aqui colocar a colheita. Então vamos preencher com mais alguns detalhes, alguns poucos detalhes. Para alguns de vocês que não estão familiarizados com a maior parte das histórias, a gente não tem o tempo de provar tudo. Eu creio que está nos primeiros escritos. A irmã White vai comparar o clamor da meia-noite com a entrada triunfal. E uma vez que podemos fazer isso, a gente pode começar a sobrepor história sobre história. A gente pode colocar Noé com os dois animais, quando eles estão numa procissão descendo para a arca. E a gente pode construir esse modelo. E a gente pode ver que esse clamor da meia-noite também é uma tipificação do alto clamor. E a irmã White faria isso por nós. Quando ela fala da história de 1840 a 1844 como uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Que é similar ao século XVI da história da Reforma. Na verdade, excedeu essa história. And it's only going to be exceeded by the loud cry of the third angel's message. E só vai ser excedida pelo alto clamor da terceira mensagem angélica. So we can develop an argument to show that the midnight cry is a typification of the loud cry. E a gente pode então desenvolver um argumento de que o clamor da meia-noite é uma tipificação do alto clamor. And this is when we begin to get into problems. E aí é quando a gente começa a entrar em problemas. Então, se isso é uma tipificação do alto clamor, e isso aqui é o fechamento da porta da graça, nós precisamos abrir uma citação do Espírito de Profecia. Eu vou tentar encontrar isso. Se você for para primeiros escritos, se você não tiver um computador, você não pode fazer isso. E se você for na seção chamada
dons espirituais, e você abrir ela, e vamos ver se a câmera consegue pegar isso aqui. Então eu tenho aqui dons espirituais no Espírito de Profecia e eu abri isso. E o que a gente quer fazer? A gente vai simplesmente checar o título dos capítulos. A gente vai começar aqui com Guilherme Miller. Está lá bem lá na tela. Está no projetor? Sim. A gente vai começar com Guilherme Miller. E aí tem a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica. Primeira e segunda mensagem angélica são histórias milleritas. Então ela diz o movimento do advento ilustrado. Então é uma repetição e ampliação. Então ela diz uma outra ilustração, que é uma repetição e ampliação. Okay, so we've got Millerite history, and we've seen that she does a repeat and enlarge technique, chapter after chapter. Então a gente tem a história millerita e a gente vê que ela fez uma repetição e ampliação capítulo após capítulo. Then she says the sanctuary. Então ela diz o santuário. And then she says the third angel's message. Então ela diz a terceira mensagem angélica. What's the third angel's message? O que é a terceira mensagem angélica? Onde estamos na história da terceira mensagem angélica? Outubro de 1844. Then she says the firm platform. Então ela diz a firme plataforma. So we're on the firm platform after October 22nd, 1844. There's a platform being created here. Então nós estamos numa firme plataforma desde 1844. Existe uma plataforma que foi criada aqui. Então existem os dois próximos capítulos que são interessantes. Eles são chamados Espiritismo e Cobiça. Covetousness. Greed. Greedy. We'll find out what the word is for the Germans. So, if you were to read those two chapters, então, se você lê esses dois capítulos, we've already placed ourselves here. A gente já se colocou aqui. When she talks about spiritualism, quando ela fala de espiritismo and covetousness, e cobiça, what you'll see she's going to tell us, o que você vai ver que ela vai nos dizer is that Satan, é que Satanás, with his agents, com seus agentes, have a meeting. Eles têm um encontro. And they're going to deal with two groups of people. E eles vão lidar com dois grupos de pessoas. He's going to go to the world. Ele vai ao mundo. And he's going to introduce spiritualism into the world. E ele vai introduzir espiritismo no mundo. And he's going to do it in this history here. E ele vai fazer nessa história aqui. This history. Nessa história. So he's going to prepare the world. Ele vai preparar o mundo. By giving them spiritualism. Dando a eles o espiritismo. And spiritualism is what? E espiritismo é o quê? Putting your word before the word of God. É colocar a sua palavra acima da palavra de Deus. Então eles estão jogando fora suas Bíblias. Why does he want to do that? Por que eles querem fazer isso? Porque eles sabem o que está prestes a acontecer. What's about to happen? O que está prestes a acontecer? 1850 is about to happen. 1850 está prestes a acontecer. And in 1850, em 1850, the message, a mensagem. If I say the message, what message is that? Se eu disser a mensagem, que mensagem é essa? Third angel's message. Mensagem do terceiro anjo. It arrived here. Chegou aqui.
E o que deve acontecer com ela? A terceira mensagem angélica deve ir ao mundo. Mas antes que isso aconteça, ele vai introduzir o espiritismo no mundo. Ele vai antes, ele vai ir à frente da marcha do Senhor. Porque quando você está se preparando aqui, estamos criando esse diagrama. Porque esse diagrama, qual é o propósito dele? É clamar ao mundo que Jesus está prestes a vir. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu julgamento está chegada, o juízo. É na palavra que você encontra isso, então você precisa introduzir o espiritismo para que ninguém ouça a palavra. Então ele tem uma técnica dupla. Essa é a primeira. E o segundo capítulo é cobiça. Então cobiça, se você lê o capítulo, Satanás diz: a gente não consegue introduzir espiritismo na igreja, não funciona. Porque essas pessoas leem suas Bíblias. Então nós não vamos trazer espiritismo para introduzir na igreja, isso não vai funcionar. Então ele tem uma nova técnica, que é o quê? Cobiça. Então quando você lê o capítulo, é um mundanismo. Então bem no tempo, em 1850, que nós somos supostos a dar a terceira mensagem angélica ao mundo, que nós chamaríamos o fortalecimento da terceira. Existe um problema. A Igreja de Deus perdeu a direção. Nós estamos indo para o mundanismo. Qual a condição que a gente chama mundanismo? Laodiceia. Se você pensa na condição laodiceana, é alguma doença que a gente inventou porque a gente é preguiçoso? Não é esse o caso. A condição laodiceana é um ataque satânico sobre a igreja. E a razão pela qual ele introduz isso na igreja é para que a gente não possa não dar a nossa mensagem. E qual é a nossa mensagem? A hora do seu julgamento, do seu juízo é chegada. Então eu quero dizer que Jesus teria vindo em 1863. Se você tiver permitido a linha de reforma para te guiar. E ao mesmo tempo e que a Ellen White está lidando com um problema muito grande nessa história. Qual é o principal assunto que ela está lidando aqui? A Austrália é bem lá na frente. É o assunto de marcar o tempo. As pessoas haviam rejeitado a história dos Milleritas. E eles vão agora começar a marcar o tempo. Isso não é espiritualismo, espiritismo. Isso é cobiça.
O povo de Deus está indo para ser laodiceanos em 1850. E bem no tempo que a gente deveria terminar a obra, todo o projeto tem sido diminuído, tirado do seu trajeto. Então, pelo tempo que você chega a 1863, e a gente está completamente estabelecendo essa condição laodiceana, foi rejeitada, essa cobiça apareceu e a gente agora está entrando nos 2520, essa punição. Isso é um pouquinho fora do curso, mas a gente precisa colocar isso aqui e integrar isso aqui. Agora vamos voltar a essa história. A gente tem essa chuva. E a gente precisa separar agora entre a chuva seroide e a chuva temporã. Antes de fazermos isso, deixa eu só voltar para o nosso tabela de conteúdo. Eu queria que nós víssemos algo. A gente tinha a terceira mensagem angélica aqui. Uma firme plataforma. Isso é a criação desse diagrama. É a plataforma sobre a qual eles vão se colocar de pé. O mundo vai para o espiritualismo e a igreja vai para a cobiça. Então ela vai lidar com dois assuntos: a sacudidura e os pecados de Babilônia. Então ela continua até o alto clamor. Você consegue ver o alto clamor lá? Qual é o próximo capítulo depois do alto clamor? É o fechamento da terceira mensagem angélica. E se nós aqui temos o clamor da meia-noite, e aqui está o alto clamor, então o fechamento da terceira mensagem angélica deve acontecer depois disso. E a chegada da terceira mensagem angélica deve ser antes disso. Eu não estou trapaceando. Mesmo sem ler, mesmo sem ler os capítulos, eu estou passando pela sequência divina dos capítulos. Estou confiando no fato de que os títulos dos capítulos foram divinamente escolhidos e que a sequência está correta. Tudo que eu estou fazendo é tomando esse template aqui. Tudo que eu estou fazendo é pegando a terceira mensagem angélica, o alto clamor e a terceira mensagem angélica encerrada. Eu entendo que tudo isso é depois nessa história. Porque o que nós faríamos? Isso aqui seria o alto clamor. E aqui seria a terceira mensagem angélica. E a gente poderia dizer que aqui é o fechamento. Se a gente quisesse fazer isso. Mas a gente está olhando para a linha de reforma dos Milleritas. Aqui eu acho que é onde a gente começa a se confundir. Porque estou dizendo que a linha de reforma dos Milleritas termina aqui.
And if this is the harvest, e se isso aqui é a colheita, we would see, nós veríamos, if we carried on, se a gente continuasse, it says the close of the third message, e aqui fala o encerramento da terceira mensagem, then it says the time of trouble. então diz o tempo de angústia. And I'm saying, E o que eu estou dizendo, the time of trouble que o tempo de angústia is here, é aqui, which is the time of harvest. que é o tempo da colheita. Now you have to go to other lines to prove this. Agora você precisa ir para outras linhas para provar isso. But if this is the time of trouble, Agora, se isso é o tempo de prova, the third angel's message closes here, a terceira mensagem angélica fecha aqui, which is after the loud cry here. que é depois do clamor da meia-noite aqui, do alto clamor Therefore, aqui. the third angel's message must have arrived before that, Dessa forma, a terceira mensagem angélica deve ter chegado antes disso. and that would be placed here. E isso seria colocado aqui. We already know this is the arrival of the second angel A gente já sabe que isso aqui é a chegada do segundo anjo. and the arrival of the first angel. E aqui é a chegada do primeiro anjo. And this is where it gets tricky, E aqui é onde fica uma pegadinha. because we'd normally place the empowerment of the second here. E aqui é onde a gente normalmente coloca o fortalecimento da segunda mensagem. And I'm saying the empowerment of the second angel is not here, E estou dizendo que o fortalecimento da segunda mensagem não é aqui, it's actually here. na verdade é aqui. And what's being described E o que está sendo descrito is an increase in power é um fortalecimento de over poder this, crescente, um poder 3-week crescente. period. Essas 3 semanas aqui, esse período de 3 semanas. You can consider this as a singular point, Você pode considerar isso como um ponto singular, 2 specific waymarks, 2 marcos específicos, or an escalation of the loud cry. ou um escalonamento ao alto clamor. Because what Samuel Snow is doing in Boston, he's doing in Exeter. Porque o que Samuel Snow faz em Boston, ele faz em Exeter. And I want us to remember, E eu quero que nós nos lembremos, no, let me not say it that way. deixa eu não dizer dessa forma. I want to make another point first. Primeiro eu vou fazer outro ponto. People argue As pessoas discutem that we put the lines above inspiration. que a gente coloca as linhas acima da inspiração. And I've already explained that we don't really agree with that. E eu já expliquei que a gente, na verdade, não concorda com But isso. what I do say Mas o que eu sim digo is if the lines or the structure guide you in a certain direction, é de que se as linhas ou a estrutura te guiam numa certa direção, we should accept that, nós devemos aceitar isso, even if we don't fully understand the implications of it. mesmo se a gente não entende as implicações disso. So that's my introductory thought. Isso é o meu pensamento introdutório. When we approach Millerite history, Quando nós nos aproximamos da história millerita, when many people approach it, quando muitas pessoas se aproximam dela, abordam ela, what's the primary waymark they're going to point to qual é o principal marco que eles vão identificar when it comes to the work of Samuel Snow? quando chega a obra de Samuel Snow? Is it this one or this one? É o primeiro, essa aqui ou a segunda? We gravitate to this. A gente leva para esse, né? But the Millerites understood Mas os pioneiros, os milleritas entenderam that this event here que esse evento aqui was midnight. era meia-noite. They go to great lengths to explain it. Eles vão para uma grande extensão para explicar isso. In fact, Na verdade, when Samuel Snow is here, quando Samuel Snow está aqui, his argument, seu argumento, one of them, um deles, is that we're already at midnight, é de que eles já estavam na meia-noite, bringing you back to here. trazendo você de volta para cá. Ellen White says this is midway. A Ellen White diz que isso é o tempo intermediário, o ponto intermediário. Millerites Mas os pioneiros, os milleritas, never recognized this event here, Exeter, eles nunca reconheceram esse evento aqui,
de Exeter as a prophetic waymark in the same way we do. Como um marco profético da mesma forma como nós fazemos. They don't understand this is the first day of the 5th month. Eles não tinham entendimento que isso era o primeiro dia do 5º mês. Every single one of their mistakes, cada um dos erros deles, their oversights, que estão acima do que pode ser visto, estão tudo lá para nos ensinar a correta forma de olhar a história. Porque eles dizem que esse diagrama são os 2.300 dias. Mas na verdade fizeram dele o dos 2.520. Então eles chegam aqui. Em Esdras 7, 9, eles perdem, eles não se dão conta desse evento que é fácil de identificar. Não é porque eles são ignorantes. É porque o Senhor tem as mãos sobre as rédeas desse movimento. Ele está controlando esse movimento. E Ele quer nos dizer a nós, não a eles, o marco que nós deveríamos estar focando, que é esse aqui e não aquele. Esse é importante. Mas esse aqui é aquele que a gente deveria estar mirando. Assim como, se a gente fosse olhar para essa história, isso seria a chegada do terceiro. Aqui e o alto clamor, que a gente normalmente coloca como um 3E aqui. Mas é nesse ponto que nós queremos focar. Nosso foco está em 22 de outubro. Nosso foco está ali. E eu estou dizendo que nosso foco deveria estar aqui na meia-noite. Esse é o ponto chave, não o outro. Se colocarmos a chuva sobre essa história, então a gente vai abrir essa história como se segue. A chuva serôdia e a chuva temporânea e a chuva serôdia. Isso aqui é a lógica para colocar o 3E aqui. Porque aqui é o fechamento da porta da graça. Agora, se formos pegar essa linha, que a gente faz, e pegar esses símbolos aqui e trazê-los para a nossa história, como que a gente consegue, a gente faz isso? O que a gente tende a fazer a gente tenta pegar essa história e imediatamente sobrepô-la sobre os sacerdotes. Então sobre os levitas. Então sobre os netineus. Porque a gente diz que o trato de Deus com o homem é sempre o mesmo. E se você faz isso, você está enfrentando um problema. O que eu estou sugerindo é que a melhor forma de fazer isso é primeiro ir para essa história aqui. E a única razão por que eu diria isso é porque a gente tem relatos inspirados para essa história. Na Bíblia e no Espírito de Profecia. Uma vez que você tem essa linha, você obtém essa linha, então você pode construir essas outras. Então estou sugerindo
que essas linhas são construções dessa linha. Elas não são tipos. A lógica para construir essas linhas estão sobre a construção dessa linha. Então, quando a gente tem essa linha aqui, que a gente pegou o modelo de agricultura na história millerita, o que a gente quer fazer, a gente quer pegar esse conceito e trazer de volta essa história aqui. Ao fazermos isso, eu quero que nós reconheçamos um problema. Quando você tem o alto clamor aqui, você também tem um alto clamor aqui. Existem dois. Então eu quero que reconheçamos esse problema. E a outra coisa que eu quero que vejamos, a gente tem aqui a colheita. Todo mundo está bem com isso? A pergunta é, quem é que está sendo ceifado? Essa é a pergunta que eu quero fazer para nós. Quem é que está sendo ceifado? Alguém disse os milleritas? Quem é que está sendo colhido, então, ceifado? Os adventistas do sétimo dia. Dependendo de como você olha, eu acho que os adventistas nem sequer pegam um nome, obtêm um nome aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Esse é o modelo de agricultura. Se isso é a chuva serôdia, então deve haver uma planta aqui. Quem é essa planta? Quem é essa planta? Em setembro de 1844. Qual é o nome dessa planta? Os milleritas. Então, se essa planta são os milleritas, quem está sendo colhido aqui? A planta. Então, são os milleritas que vão começar a ser colhidos aqui. Mas o problema é, a gente recebeu um chamado para o mundo. O que está nos chamando, nos mostrando, a gente tem múltiplas linhas que estão superimpostas uma sobre a outra. Esse alto clamor. A gente está feliz em dizer que o alto clamor é a chuva serôdia? Estamos felizes ao dizer isso? Porque chuva é uma mensagem, a gente fez um texto prova disso antes. Clamar é falar. Você fala o que você come. Então o que você come é uma mensagem. Então eles são termos sinônimos. Esse alto clamor, qual é o propósito dele? Qual é o propósito do alto clamor? Acordar quem? Acordar os milleritas. A gente tem uma série de respostas. O que era o clamor? Sair. Sair dela, Jesus está vindo.
these two components? Esses dois componentes. So there's a cry to come out of Babylon, we know that. Então existe um clamor para sair de Babilônia, sabemos isso. And there's a cry that says Jesus is coming. E tem um clamor que diz Jesus está vindo. So they're sisters or connected passages or phrases. Essas são passagens irmãs ou conectadas. But the loud cry itself, mas o alto clamor por si só, a quem ele está beneficiando? What's its primary role? Qual é o seu principal papel? If you take the agricultural model, what's its primary role? Se você tomar o modelo da agricultura, qual é o seu principal papel? Its primary purpose, seu papel principal é trazer os mileritas à maturação, à maduridade, ao amadurecimento. Esse é o propósito principal. Então os mileritas seriam cortados do mundo e o mundo não teria sido destruído e os mileritas teriam sido levados ao céu. Mas nós sabemos que havia um trabalho, um outro trabalho para ser feito. E aí que a linha deles fica complexa e impacta a nossa linha. Vamos agora olhar para a linha dos 144 mil. Se tivermos que ler o grande conflito, os últimos 2 capítulos, mais algumas outras passagens do Espírito de Profecia, nós saberíamos que a terceira mensagem angélica entra na história aqui em 1844. E ela vai pela história até que ponto? Até que é fortalecida. Então eu vou colocar 3E dessa forma. E qual marco seria esse, o fortalecimento da terceira mensagem? Meu irmão está dizendo 11 de setembro. 1888? Someone says 1888. Alguém disse 1888. I'm going to skip over 1888 because it was a failed line and we've already discussed that. Eu vou pular 1888 porque isso foi uma linha encontrada e a gente já discutiu ela. Someone shouted at the back. Sunday law. Alguém gritou ali no fundo que é o decreto dominical. So, here's the Sunday law. Então aqui está o decreto dominical. And what happens after the Sunday law? E o que acontece depois do decreto dominical? Close of probation. Fechamento da porta-graça. This is Daniel 11 verse 41. Esse é Daniel 11 verso 41 and 42. E 42. And then Daniel 12 verse 1. Então Daniel 12 verso 1. And then we get the 7 plagues. Então a gente tem as 7 pragas. And we get the second advent. E a gente tem o segundo advento. So, if we were to look at this carefully, então se a gente tiver que olhar para isso de forma cuidadosa, remember we looked at early writings. Lembre-se que a gente olhou para os primeiros escritos. She tells us, ela nos diz third angel's message comes here. Que a terceira mensagem angélica chega aqui. We skip down the verse, the chapter titles. A gente vai pular o título dos capítulos. She talks about the loud cry. Então ela fala sobre o alto clamor. So I'm going to read from the loud cry chapter. Então eu vou ler do capítulo do alto clamor. Early writings 277, paragraph 1. Primeiros escritos, página 277, parágrafo 1. She says, I saw angels ascending and descending from heaven. Ela diz, vi anjos no céu subindo e descendo. Then,
Então, I saw another mighty angel eu vi come down to earth, outro poderoso anjo descer à terra. and he united his voice with the third angel. E ele uniu a sua voz, ele une sua voz com o terceiro anjo. And when he did this, E quando ele fez isso, he gave power and force to his message. ele deu poder e força para a sua mensagem. So, let's draw that out. Então vamos apagar isso, tirar isso. Here's the third angel's message running through history. Aqui está a terceira mensagem que está rodando pela história. Chapter title is The Loud Cry. E o título do capítulo é o alto clamor. Where would we normally place the loud cry? Onde nós normalmente colocaríamos o alto clamor? Here, I believe. Eu acho que é aqui, eu acredito. So, we're at this point, Então nesse ponto, an angel comes down from heaven, um anjo desce do céu. and when he came down, it says, great power and glory were imparted to the angel, and when he descended, the earth was lightened with his glory. Ele diz que quando ele desce do céu, grande poder foi comunicado ao anjo e poder e glória desceu da terra, do céu. And when he cried, E quando clamou, Babylon is fallen, ele clamou, Babilônia, caiu Babilônia, and a she's grande quoting from Babilônia. Revelation 18, E ela está citando de Apocalipse 18, verses 2 and 3. versos 2 e 3. The message of the fall of Babylon is given by the second angel, A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, back here in 44, bem aqui atrás, em 1844, is going to be repeated é repetida with the additional corruptions that have entered into the churches. com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844. The work of this angel comes in at the right time A obra desse anjo vem no tempo devido to join in the last great work of the third angel, unir-se à grande obra, última grande obra do terceiro anjo, da mensagem do terceiro anjo. as it swells to a loud cry. Ao tomar um volume de um alto clamor. So the third angel is going to, at this point, begin to swell. E o terceiro anjo vai, nesse ponto, começar a se avolumar. And as it's about to swell, at that very moment, this angel comes down. E quando está prestes a soar, esse anjo desce. The angel of Revelation 18. E é o anjo de Apocalipse 18. And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation. E o povo de Deus está assim preparado para subsistir na hora da tentação. Which they are soon to meet. E que eles em breve devem encontrar. I saw a great light resting upon them. E eu vi uma grande luz repousando sobre eles e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Então, quando esse anjo desce, ele prepara eles para ficar de pé na hora da tentação, que em breve eles devem encontrar. E assim eles se uniram para proclamar a terceira mensagem angélica. Então nesse ponto aqui, eles vão agora destemidamente proclamar a terceira mensagem angélica. E a obra desse anjo, ao se unir ao terceiro, que está começando a se avolumar, toda essa história é para que propósito? Para prepará-los para a hora da tentação. Eu estou dizendo que a hora da tentação é aqui. Toda essa história é para prepará-los para essa. O alto clamor
é a chuva serôdia. Essa chuva serôdia vai te preparar para essa história. E é isso que a gente ensinou no modelo da agricultura. A chuva serôdia é o toque final de crescimento para te preparar para a colheita. Anjos, próximo parágrafo, foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu. E eu vi vozes que pareciam fazer ressoar por toda parte. Retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Então eu quero perguntar, a terceira mensagem angélica vem, chega, ela vai se avolumar. As he I'm just trying to find the passage where it talks about the third angel. The work of this angel comes in at the right time to join the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. A obra desse anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo ao tomar essa um volume de um alto clamor. Então, qual é o alto clamor do terceiro anjo? Então, o alto clamor do terceiro anjo. Qual é a palavra clamar? Ele está clamando, sai dela, povo meu? Eu não consigo entender. Alguém mais? Julgamento. Não receba a marca da besta. Então esse anjo, terceiro anjo, vai realmente começar a clamar, não receba a marca da besta. E esse anjo aqui desce e diz, Babilônia caiu, marcando que a marca da besta está aqui. E chega no tempo correto, no tempo certo. Ao esse anjo está prestes a dizer, não receba a marca da besta. Porque está dizendo isso por cerca de 170 anos. Esses anjos foram enviados para ajudar esse anjo aqui quando ele chega, quando ele desce. Sua voz soa por toda parte. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versos 4 e 5. Essa mensagem, Apocalipse 14, 4 e 5, pareceu ser adicional à terceira mensagem. Então, Apocalipse 18, verso 4 e 5, não é a terceira mensagem angélica, é a segunda mensagem angélica, que vai se juntar à terceira. Quando o terceiro chega a um alto clamor, e é escutado, sai dela, povo meu. Então ela vai dizer, essa mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem. Unindo-se a ela assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. Então o clamor da meia-noite
se juntou à segunda mensagem angélica no 1844. E esta mensagem estava em adição à terceira mensagem angélica. E ela juntou o terceiro, assim como o clamor da meia-noite juntou-se à segunda. Então isso nos dá licença, quando a gente chega nessa história aqui, que a mensagem do clamor da meia-noite o clamor da meia-noite vai se juntar ao segundo anjo da mesma forma como o segundo anjo aqui vai juntar o terceiro anjo. Então vamos resumir. Se você toma a linha de primeiros escritos, a terceira mensagem angélica chega em 1844. Está prestes a ser fortalecida nessa história. E está soando para um alto clamor, que é: não receba a marca da besta. Ela está conectada à obra do segundo anjo em 2 passos. Babilônia caiu e saí dela, povo meu. Então você tem esses 2 passos. Apocalipse 18, verso 1 ao 4. Então é a obra do segundo anjo se juntar à obra do terceiro. Ou o que a gente diria, para fortalecer o terceiro. Então o segundo anjo vai fortalecer o terceiro. Então se você toma esse modelo de agricultura e superimpõe ele aqui, a gente pode tomar isso da linha millerita. A colheita é o fechamento da porta da graça. Então aqui está a colheita. E a gente pode demonstrar que não é somente as 7 últimas pragas, mas também o tempo de angústia de Jacó. A colheita, o alto clamor, que eu vou chamar de chuva serôdia. E isso aqui seria a chuva temporã. Então você tem colheita, chuva serôdia e chuva temporã. Então você precisa do tempo de preparação. Então a gente pode usar esse modelo de agricultura para construir essa linha de reforma do povo de Deus, do tempo do fim até o segundo advento. Mas o que nós vamos fazer é adicionar algumas informações, que são as informações que Deus deu a esse movimento. Tudo isso é ensino padrão adventista. A gente só tem duas informações no fim do mundo. E elas são encontradas em Ezequiel 37. E esses 2 marcos são 1989 e 11 de setembro. Essa é a única contribuição que o nosso movimento fez quanto a profecias e o tempo do fim. Então, nessa escala de coisas, isso não é muito.
Tudo mais que a gente está falando é só um refinamento desses dois marcos. Mas isso aqui não parece muito. Essa pequena contribuição abre tanta luz. Então, o que a gente vai fazer na nossa próxima apresentação é que vamos ver como essa linha de reforma funciona para o nosso tempo do fim e não para esse tempo do fim. E a gente vai tentar trazer isso para dentro dessa linha. A gente vai fazer a parte fácil. 1989 é o tempo do fim. Então você pode alinhar 1844 com 11 de setembro. E uma vez que você faz isso, você agora construi a linha dos 144 mil. Então eu só coloquei aqui de forma simples. 1989, 11 de setembro. Preparação. 11 de setembro, ao decreto dominical. Chuva temporã. Decreto dominical, fechamento porta da graça. Chuva de serôdia. Colheita e a segunda advento. Uma vez que a gente estabeleceu essa verdade, essa linha, então agora o que a gente precisa fazer é pegar esse modelo e trazer para as outras linhas. Mas antes de fazermos isso, a gente precisa fazer alguns comentários sobre essa linha e entender algumas poucas coisas. Então eu vou colocar só o alto clamor aqui, porque esse é um marco muito importante. Se você não notou, o que esses modelos estão mostrando que o clamor da meia-noite é um marco separado da meia-noite, e o alto clamor é um marco separado e distinto do decreto dominical. Isso é uma verdade muito importante e séria que a gente não tinha considerado tão de perto desde recentemente. E quando você começa a fazer isso, e você começa a tomar esses marcos e começa a superimpô-los de volta na história millerita, a gente sempre ensinou que a 22 de outubro de 1844 é o decreto dominical. Mas na história millerita, esse é o fechamento da porta da graça. Então, onde é que o símbolo ou o marco do decreto dominical estaria nessa linha? Seria aqui. 21 de julho de 1844. Agora, mesmo que você não entenda as implicações disso, a primeira coisa que você precisa fazer é garantir que a estrutura está correta. Não dizer, eu não entendo como que você pegou e colocou um decreto dominical aqui. Se você aborda dessa forma, você nunca vai fazer um progresso.
O que a gente fez até aqui, a gente olhou para a linha de reforma dos Milleritas, usando o modelo de agricultura, e a gente viu que a colheita é de 1844 a 1863. E a chuva serôdia precede isso. O decreto dominical seria julho de 1844. O fortalecimento da terceira mensagem angélica seria aqui no fechamento da porta da graça, de acordo com, em concordância com primeiros escritos. E aqui seria a terceira mensagem chegando, que precede seu fortalecimento. Que está de acordo com o que minha irmã disse, que a terceira mensagem angélica chega no decreto dominical. Então a gente pegou isso e colocou na nossa linha de reforma. Começamos como Ellen White faz. E mostrou que a chuva serôdia é o que nos prepara para a colheita. Essa chuva serôdia, segunda mensagem angélica, ao juntar-se a terceira e diz, não receba a marca da besta. Se você for pegar o tempo do fim, começa em 1798 e vai até o fim dessa linha. Because someone asked me about the progressive nature of the third angel's message. It's just here, you can see. E alguém me perguntou sobre a natureza progressiva do terceiro anjo, está bem aqui nessa linha. 3A, October, 1844, 3E, Sunday Law. 3A, outubro 22 e 3E, decreto dominical. But we want to see Mas nós queremos ver a nossa história. Então a gente vai cortar a linha. E a gente vai ver que 1989 é o tempo do fim. E que 11 de setembro tem as características de 1844. Então os 46 anos de preparação se torna o tempo de preparação para a gente, 1989 até 11 de setembro. Então eu peguei essa linha e coloquei ela aqui. Preparação, chuva temporã, chuva serôdia e colheita. E a gente precisa fazer comentários nisso antes de construir as outras três linhas. Vamos fechar com uma oração. Pai Celestial, nós te pedimos e oramos por uma bênção, por sabedoria e entendimento. Nós sabemos que essas linhas de reformas, embora simples na sua construção, na sua aplicação elas se tornam difíceis. Nos ajude nessas dificuldades. Nós sabemos que não é através de sabedoria humana que podemos entender. Dessa forma, oramos por uma bênção. No nome de Jesus. Amém.